Olá, hoje vamos falar de voto secreto na versão terapêutica, científica e sistêmica. No campo da psicologia do desenvolvimento, da terapia sistêmica e da neurociência emocional, compreendemos que muitas decisões feitas na infância não são apenas pensamentos passageiros. Eles funcionam como programações emocionais implícitas, ou seja, registros profundos que influenciam o comportamento adulto, mesmo décadas depois. Essas decisões infantis são chamadas aqui de votos secretos, um termo terapêutico para descrever determinações internas feitas na infância diante de situações de dor, medo, raiva, injustiça ou sobrecarga emocional, e que passam a operar como condicionamentos automáticos na vida adulta. Às vezes nós não entendemos porque não conseguimos quebrar alguns padrões em nossas vidas. Coisas sempre se repetem. Eu não consigo gerar filhos. Eu não tenho problema nenhum e não consigo gerar. Às vezes, no ímpeto de raiva, de dor, nós vamos ver mais para frente, você proferiu palavras usando muita energia naquilo e o seu psiquismo obedece a isso, registra como um comando e a sua fisiologia obedece e você vai cumprir aquilo que foi programado. O que são os votos secretos na visão terapêutica? Na psicologia contemporânea, chamamos de voto secreto os padrões emocionais formados quando a criança sente dor, se sente desamparada, vive frustrações intensas, precisa de auto-organização para sobreviver emocionalmente, cria narrativas internas rígidas para se proteger. Eis aqui a questão. As narrativas criadas de forma rígida para se proteger. A criança não fala porque deseja aquilo para a vida toda, é no ímpeto de muita emoção, atrai muita energia naquilo que coloca, por isso que se torna uma programação. E por isso que a fisiologia termina assumindo aquele comando e executando. Esses votos funcionam como programações inconscientes, nem sempre eu lembro do que eu falei, nem sempre, a maioria das vezes a gente não faz memória. Defesas psicológicas rígidas, memórias corporais, condicionamentos automáticos, crenças nucleares invisíveis. Ou seja, não é espiritualidade, é neurociência e desenvolvimento psicológico. Como esses votos funcionam? A criança que sofreu proferiu a palavra e o adulto termina executando aquilo sem nem lembrar que um dia ele passou por isso. Consciente ou inconscientemente, as coisas vão acontecendo, né? Como que isso acontece? Falamos das frases ditas no ímpeto de emoção profunda, de raiva, tristeza, como nunca mais vou depender de ninguém, porque fui humilhado, porque não tive o que eu precisava, nunca mais quero ser como a minha mãe, que se deixa levar pelos outros, que é boba na mão do meu pai, não vou ter filhos. Criança dá trabalho demais, não quero ter filho para passar por tudo isso. A criança falando, né? Não confio em homens. Diante de situações que você foi vivenciando, você termina proferindo esses comandos. Só serei forte se nunca mostrar vulnerabilidade. Aquelas pessoas impecáveis que não choram. É isso aí, joga tudo embaixo do tapete, engole o choro e segue. Ninguém fica remoendo tristeza, bola para frente, a vida segue e se torna uma armadura, se torna uma pessoa rígida ao extremo. Nunca vou permitir que alguém chegue perto de mim. Pessoas intocáveis. Essas decisões são emoções congeladas que se transformam em padrões automáticos. Na neurociência, chamamos isso de circuitos defensivos persistentes.
automatismos emocionais, memórias implícitas, caminhos neurais rigidificados. Eles continuam funcionando mesmo quando o adulto já não quer, já nem deseja mais aquilo. Porque o comando que foi dado com tanta emoção gerou uma energia muito forte e o sistema foi ativado. Agora a gente precisa identificá-lo, trazê-lo à consciência para poder desativar tudo isso. Exemplos clínicos na versão terapêutica. Primeiro exemplo aqui, decisão de não ter filho. Uma criança que cresceu em ambiente de caos, briga ou sobrecarga pode ter decidido: eu não quero ter filho, para não repetir esse sofrimento. Décadas depois, o corpo pode expressar essa decisão em forma de resistência fisiológica, dificuldade de gestação, medo inconsciente do vínculo, bloqueio emocional relacionado à maternidade e paternidade. Isso não é castigo espiritual, é coerência emocional inconsciente. Olha que forte isso. Às vezes a gente atribui a fé, Deus está castigando alguma coisa, o que eu fiz de errado? Não é com Deus, é comigo mesma. Né? Deus é bom o tempo inteiro. E Deus nos deu 3 presentinhos que ele não toma de volta, né? Deus nos deu inteligência, vontade e liberdade. No âmbito de raiva, de dor, de emoção profunda, a gente usou a nossa liberdade para proferir palavras que criaram programações dentro de nós. Agora, tomando consciência disso, trazendo a luz da verdade, a gente consegue desfazer, né? O corpo apenas segue o que foi programado. Então, não é com Deus, é comigo, né? Exemplo 2. Meninas que se fecham afetivamente. Uma menina ignorada pelo pai, criticada ou não validada pode ter criado o voto: nunca vou me expor a um homem. Olha só, a criança que começa ali a desenvolver a sua sexualidade, não estou falando de sexo. De 3 a 5 anos, a menina começa a despertar a energia sexual, é diferente, tá? A criança não sabe o que é sexo, ela não sente prazer, a criança sente estímulo. E o que é essa energia sexual na criança? É a vontade de se mostrar, vontade de se sentir amada, de abraçar, de expressar amor. Ela começa a sair de si. Coloca um batonzinho para ser vista pelo pai. Quando ela chega lá e se mostra, o papai diz: lava essa boca, está muito mostrada. Opa, eu nunca mais vou me mostrar para um homem, porque meu pai fez eu passar vergonha, né? Isso gera, na idade adulta, dificuldade de intimidade, sensação de nunca ser vista, dificuldade de se mostrar emocionalmente, medo da entrega, bloqueio na expressão afetiva, sensação de não estar inteira no relacionamento. Esse fechamento é mecanismo de autoproteção. Não é uma escolha racional. Você faz isso inconscientemente, nem percebe. Meninos que param de partilhar. Olha que sério isso aqui. Às vezes o menino, quando namorava, era aquele menino que contava tudo, aquele namorado que partilhava com a namorada, contava tudo que acontecia no seu dia a dia. Tinha ali uma intimidade, uma amizade gostosa. Via na parceira a sua melhor amiga, aquele sustentáculo. Quando casa, chega em casa, amor, como foi no trabalho? Foi bom. O que você fez hoje? O de sempre. Conta alguma coisa? É sempre a mesma coisa, não tem muito o que falar. Ele para de partilhar, ele para de falar de si quando está dentro de casa com aquela mulher. O que aconteceu com esse menino? O menino reprimido, humilhado ou criticado por sua mãe pode ter decisões. Não vou confiar mais em mulheres.
Na vida adulta, partilha pouco, fecha o diálogo, parece distante, sente-se irritado quando pressionado a falar, evita vulnerabilidade. Não é falta de amor, é um voto infantil ainda ativo, principalmente quando isso se torna um casamento. Lá fora ele até partilha. Quando está fora do relacionamento, do casamento da casa, ele até conseguia. Mas quando ele está dentro de um lar, aquele gatilho da mãe é ativado, porque agora esta mulher já está no lugar da minha mãe aqui. Não é mais de confiança, ela pode me humilhar, ela pode me criticar, ela já não vai me acolher do mesmo jeito. Ele não entende porque ele funciona desse jeito. E a mulher também não entende por que meu marido mudou tanto. Olha como as coisas acontecem de forma inconsciente. O quarto exemplo aqui, nós temos abusos e votos de autoproteção. Quando houve abuso emocional ou sexual, é muito comum o surgimento de votos como: não vou ser atraente, não vou mostrar meu corpo, não vou deixar ninguém se aproximar. Se eu desaparecer, ninguém me machuca. Aquela pessoa que quer se esconder, às vezes a menina é linda, tem um corpo perfeito, de repente se torna obesa, deforma o corpo como autoproteção. Uma pessoa rígida, linda, mas não consegue se arrumar, não consegue se enfeitar, porque a beleza um dia levou ela para caminhos de dores profundas. E ela associa isso à beleza. Para não ser vista, não quero que ninguém me veja, né? O corpo responde, ela ganha peso, né? A queda do libido, dificuldade do contato físico, distanciamento emocional, é proteção e não falha. Então, são situações que precisam ser vistas dentro de nós. Trazida no contexto terapêutico, a gente consegue reverter, ressignificar, restaurar essas memórias traumáticas e dar um novo sentido para isso. E o que esses votos causam na vida adulta? Olha só, aqui nós temos uma mulher aprisionada no corpo, uma menininha vendo aquela mulher aprisionada. Né? A menina termina aprisionando a mulher. O que esses votos causam na vida adulta? Eles geram padrões repetitivos como relacionamentos que nunca fluem, autossabotagem externa, repetições compulsivas, sabotagens, falta de prosperidade, bloqueios afetivos, infidelidade emocional e às vezes fisiológica, dificuldade em receber amor, desconexão do próprio corpo, são padrões automáticos que impedem da vontade, que independem da vontade consciente. Mesmo eu não querendo, eu não consigo fazer diferente, né? Não faço o bem que quero, mas o mal que não desejo, dizia São Paulo já, né? Aqui eu sou atraído a fazer algo que eu não entendo porque eu funciono, eu ajo desse jeito. E quando identificamos esses padrões de dor, esses votos, essas situações e trabalhamos, olhamos para, trazemos a luz da consciência, olhamos para isso, nós conseguimos fazer diferente e libertar esta mulher para a vida. Como esses votos funcionam neurologicamente? Na neurociência, a decisão infantil vira um atalho neural rígido. O cérebro entende aquela decisão como segurança. A memória implícita conduz o comportamento adulto sem passar pelo pensamento racional. O corpo reage primeiro, a mente recebe depois. E é por isso que a pessoa diz: eu sei que não quero agir assim, mas quando vejo, já fiz. Eu nem queria agir desse jeito. Quando eu pensei que não, eu já fiz. Parece até que eu não tenho vontade própria, porque você está seguindo um comando que você deu lá atrás. É só um reflexo emocional condicionado, que parece que tem vida própria dentro de você.
A gente encontra muita gente com essa frase: eu sei que não quero agir assim, mas quando me dei conta, eu já tinha feito. Só ressaltando uma coisa. Depende da situação, nós não somos inocentes. Nós temos pura consciência, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Quando se trata de falta de caráter, já é outra coisa, tá? Precisamos. Isso aqui são forças internas de matéria leve. Quando se trata de coisas mais profundas, aí já é deturpação de caráter. Como quebrar esses votos? Usando a versão terapêutica, né? A quebra terapêutica não é espiritual. É ressignificar, uma ressignificação emocional, mais a flexibilidade neural. O processo envolve identificar o voto, reconhecer o padrão repetido. O que eu estou repetindo? Desde a minha infância, o que mais eu repito, o que eu não estou conseguindo superar. Validar a dor original, a gente precisa trabalhar esse padrão de dor dentro de você. Essa dor precisa ser vista, não é escondendo, não é fugindo. Muitas vezes a gente tende a, quando identifica uma dor, se eu estou na igreja, eu já quero que Jesus cure imediatamente para que eu não precise tocar naquilo. Se eu identifiquei a dor, a gente confunde como cura. Se Jesus mostrou, porque já está curado. Às vezes ele está só te mostrando caminhos por onde você precisa enfrentar. Né? E se é no âmbito terapêutico aqui conosco, a gente precisa olhar para dentro e dar um lugar para essa dor. A gente precisa olhar. Se negar a olhar para uma dor dentro de você, para aquela coisa vergonhosa, aquela coisa dolorida, é como se eu dissesse: na cozinha da minha casa eu não posso andar mais. No quarto da minha casa eu não posso ir. No banheiro também eu não posso ir, porque tem uma sensação ruim. Quando você pensa que não, você tem um espaço estreito para andar. Aí vem o quê? Ansiedade, falta de ar, pânico, porque você está se comprimindo. A liberdade passa pelo enfrentamento. Eu preciso validar essa dor. O voto nasceu para te proteger e é importante acolher isso. Você não fez esse voto querendo mal ou querendo ser uma pessoa ruim. Você estava estabelecendo proteção. Era o que você tinha naquela época para se defender. Agora, nós trazendo isso à luz da verdade, conseguimos fazer diferente. Ressignificar a crença, construir novas narrativas internas baseadas em segurança emocional. Liberar o corpo da memória usando a TRG, a EFT, respiração, usando exercícios sistêmicos, trabalhos corporais. Tem tantas formas da gente trabalhar, criar um novo caminho neural, com escolhas conscientes e repetidas, o cérebro abandona a rotina antiga. Integrar o adulto atual, que agora pode escolher com liberdade e não mais com reações automáticas. Trabalhar isso é muito importante. E aqui nós temos alguns exercícios terapêuticos que podem nos ajudar a atualizar o adulto. Quem está aqui agora falando com vocês? A Luciana adulta? Ou existe alguma criança sofrida dentro de mim? Ou existe alguma dor ainda regendo a minha história? Olhar para dentro, identificar esses votos é muito importante para que a gente consiga realmente evoluir. Então, o primeiro passo, o rastreamento do voto nas versões clínicas e sistêmica, observar os padrões de repetição, o que sempre acontece do mesmo jeito na minha vida. Nomeie a sensação corporal, o que eu sinto quando isso acontece, né? Onde o corpo contrai quando isso acontece. Pergunte ao seu corpo, quando foi a primeira vez que eu senti isso? Existem vários caminhos. Aqui é só
é só uma trilhazinha para tomada de consciência, né? O que essa sensação está protegendo dentro de mim? Reconhecer o voto, né? Que frase interna ela acredita ser necessária para que quebre isso, né? Acolher aquela criança ferida, validar a dor da criança. Dentro de um processo terapêutico, é muito mais fácil a gente fazer isso, né? Com consciência. Aqui a gente trabalha de uma forma onde tudo isso vem à tona. E com muita tranquilidade no seu tempo, a gente consegue te conduzir para esse passo de liberdade, onde é você, adulto, que escreve a sua história, né? Então, a respiração de liberação ajuda. Eu dei aqui 8 dicas importantes de o que fazer de exercícios que podem ser executados para ir ali atualizando esse adulto, né? Mas o principal ponto é mesmo um processo terapêutico, né? Voto secreto não são maldições, pecados ou punições. Eles são estratégias de sobrevivência infantil, decisões emocionais congeladas, tentativas nobres de se proteger antes de ter maturidade psicológica. E como todo processo terapêutico nos mostra, o que um dia serviu para proteger, hoje pode estar limitando a sua vida. E quando reconhecemos isso, podemos finalmente escolher com consciência que caminho eu quero seguir. Fez sentido para você? Esse é um caminho de transformação profunda. Quais votos você fez que está te impedindo de ser livre e de tomar as suas próprias escolhas, de seguir a sua vida com liberdade? Se tudo isso fez sentido, entre em contato, marque a sua sessão e venha reescrever a sua história da melhor forma possível.